Bom dia, sexto ano. Hoje vamos falar de números primos. Esse conteúdo está na página 105 do livro de vocês. Vamos começar fazendo a leitura então. Os números primos são números naturais, maiores do que 1, que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por eles mesmos. O teorema fundamental da aritmética faz parte da teoria dos números e garante que todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito de forma única. O número que não é primo é chamado de composto. Para ser composto, o número precisa ter no mínimo 3 divisores. Portanto, se ele tiver um divisor diferente de 1 e de si mesmo, ele será composto. Para escrever um número como produto de números primos ou fatores primos, utilizamos um processo de decomposição dos números chamado de fatoração. Isso é matéria para próximas aulas, tá? Vamos continuar. Crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego que descobriu um esquema para encontrar os números primos que ficou conhecido como crivo de Eratóstenes. Esse esquema é representado por meio de uma tabela composta de números naturais. Assim, o método utilizado é primeiramente encontrar o primeiro número primo da tabela, marcar todos os seus múltiplos e repetir essa operação até o último número. Então, coloquei aqui um pouquinho mais embaixo. Vamos lá. Então, temos uma tabela com os números naturais de 1 a 100. Vamos observar e eliminar os números que não forem primos. O 1, já vimos que não é um número primo porque ele só contém um divisor, que é 1, que também é ele mesmo, tá? Vamos ao número 2. O número 2 só divide por 1 por ele mesmo, então o 2 é um número primo. O número 2 é o único número par que é primo. Todos os outros números pares são compostos. Então, o que faremos? O número 2 é primo, mas os outros pares não. Então, eliminaremos todos os outros números pares da nossa tabela. São os numerozinhos que estão em vermelho. Vamos para o número 3. O número 3 também é um número primo. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. Todos os outros números que forem múltiplos de 3 serão eliminados. Por quê? Porque os pares são divisíveis por 2 e por 3, além do 1. E os números como o 9, o 15, o 21, são números que dividem por 1, por 3, por eles mesmos e por outro qualquer. O 15, no caso, divide por 1, por 3 e por 5. O 21 divide por 1, por 3, por 7, por 21. E assim sucessivamente. Então, esses numerozinhos aqui em laranja são os múltiplos de 3 que serão eliminados da minha tabela. Critério de divisibilidade por 3 me diz o quê? A soma dos algarismos de um número, quando resulta num número divisível por 3, significa que este número é divisível por 3. Então, todos os números divisíveis por 3 aqui nós eliminaremos, porque não são números primos, somente o 3. Vamos ao 5. O 5 também é um número primo. Divide por 1 e por ele mesmo. Mas todos os outros números, dentro de 1 a 100, todos os outros números terminados em 5, tá? Também são números compostos. O 15 divide por 1, por 3 e por 5. O 25 divide por 1, por 5 e por 25. O 35 por 1, por 5, 7 e 35 e assim sucessivamente. Então, eliminaremos todos os números pares, que são múltiplos de 2, todos os números múltiplos de 3, todos os números múltiplos de 5. Agora o 7. O 7 também é um número primo. Só divide por 1 e por ele mesmo. Então, todos os outros números que forem múltiplos de 7, nós também eliminaremos. Tá? Bom, os números que são divisíveis por 7 serão retirados também. São esses numerozinhos aqui que estão em verde.
Todos os outros números da nossa tabela são primos. Tá? Verificamos então os múltiplos de 2, 3, 5 e 7. Eliminamos da nossa tabela. Todos os outros números restantes são os números primos. Então, ó, podem verificar aqui em amarelo. 1, 3, 5 e 7. Na segunda linha, sobrou o 11, 13, 17 e 19. Na terceira, 23 e o 29. Na quarta, 31 e 37. Na quinta, 41, 43, 47. Depois, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81, 89 e 97. Estes são os números primos de 1 a 100. Tá bom? Muito fácil. É mesmo só observação. Vocês vão fazer os exercícios 32 a 39 da página 107 a 108 do livro de vocês, tá? Os exercícios estão fáceis e depois eu vou estar enviando o gabarito desses exercícios para vocês.